2025 chegou, e no ano em que a Macaca completa 125 anos de história, o clube alvinegro terá uma temporada intensa pela frente, com o início antecipado do Paulistão. E sabendo da necessidade de se preparar o mais rápido possível para o começo do calendário, o elenco da Ponte Preta se reapresentou na manhã de hoje, após o recesso de fim de ano, e já realizou o primeiro treino de 2025. Visando trazer mais jogadores para já fazerem parte das primeiras atividades da Ponte, a diretoria alvinegra acertou a contratação de mais 2 jogadores. Lucas Cândido e Dudu reforçam a Macaca para o início do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Lucas Cândido está sendo repatriado pela Ponte depois de uma passagem pelo futebol asiático. O defensor de 31 anos, que já havia passado pela Macaca em 2021, também atuou por Vitória e Atlético Mineiro. Lucas Cândido está integrado ao elenco e vai disputar a posição com o Arthur, lateral esquerdo que foi recém-contratado pela diretoria executiva nesta janela de transferências. Já Dudu fechou com a Macaca após quase defender outras cores do futebol campineiro. O volante estava negociando com o Guarani, mas a diretoria pontepretana atravessou a negociação e garantiu a contratação do jogador, que já havia defendido o Novo Horizontino na última Série B. O atleta de 25 anos acumula passagens por Vitória, Volta Redonda e Ferroviário, e também está treinando já sob o comando de Alberto Valentim. Ao menos 15 nomes estão confirmados no Moisés Lucarelli, e devem ser anunciados oficialmente através das redes sociais do clube a partir de hoje. Os novos jogadores da Macaca irão realizar a segunda etapa da pré-temporada em Bragança Paulista a partir da próxima segunda-feira. A equipe vai ficar em um resort na Terra da Linguiça até partir para Novo Horizonte, onde faz a estreia no Paulistão. Por falar em estreia, a Federação Paulista de Futebol desmembrou as 12 rodadas da primeira fase da competição, informando data e horário de todas as partidas. Dessa forma, o confronto contra o Tigre de Novo Horizonte está marcado para o meio de semana, uma quarta-feira, dia 15, às 6h30 da noite, no Jorjão. Já de cara a Ponte vai pegar o Novo Horizontino lá no Jorjão. Aliás, por falar em Paulistão, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela desmembrada da competição e todo mundo na expectativa do derby. Quando o derby vai acontecer? Tá aqui, ó. 8ª rodada, um domingo, 4 da tarde. Há muito tempo Ponte Preta e Guarani não jogavam, ou vão jogar, nesse caso, às 4 da tarde. O jogo vai ser no estádio Moisés Lucarelli, dia 9 de fevereiro. Portanto, será o derby 209. Vamos lá, Vladimir e Tigrão falando sobre a Macaca, Ponte Preta que se prepara para o Campeonato Paulista. E aí, Vlad, como é que você está vendo a movimentação da Macaca? Dudu anunciado, aliás, oficialmente ainda não, mas nos bastidores já está acertado, inclusive treinando, Vladimir. Falávamos sobre isso, né, antes das festas, aí, antes da virada do ano, Boris, que caso viesse, o Dudu seria talvez a principal contratação até aqui da Ponte Preta, né? Pela qualidade que apresenta, pelo que jogou no Vitória e pelo que não teve muita oportunidade de jogar no Novo Horizontino, até por isso buscou um novo espaço agora com a camisa da Ponte Preta. É um bom jogador, promete ser aí um homem muito bom ali no meio campo. E tem também aí o Luan, né, que é um jogador que está chegando, já passou pela Ponte Preta, estava fora do país, né? Também chega credenciado, tem toda a questão física, saber se ele está ok aí fisicamente, mas é um jogador que vem agregar bastante no time da Ponte Preta, que a pouco vai ganhando forma, né? Uma nova Ponte Preta totalmente reformulada com relação à temporada passada, a Macaca que fará o primeiro jogo do campeonato, né? A abertura da competição vai ser o jogo da Ponte Preta fora de casa contra o Novo Horizontino. E aí, Tigrão, você concorda com o Vladimir que o Dudu é a principal contratação da Macaca, pelo menos até aqui, para a temporada de 2025 ou não? Tá entre elas, mas a Ponte trouxe bons jogadores. Esse Lucas Cândido, ele tem uma qualidade técnica exuberante. Jogador no Atlético Mineiro, fazia partidas monumentais, considerado ali um fenômeno da revelação da base do Atlético, né? Agora, aquela história, quando ele esteve na Ponte e teve condição física, parece que tinha um problema meio que crônico no joelho. Mas foi para a Ásia, jogou, como é que tá, passou nos testes físicos. Esse cara, se clinicamente e fisicamente estiver bem,
para mim, é a melhor contratação da Ponte pela qualidade técnica que ele tem. Ele teve problema nos dois joelhos, viu, Tigrão? Nos dois joelhos, né? Mas tem lenha para queimar ainda, eu acho um grande jogador. E o Dudu estava aí, outros clubes, né? Inclusive o próprio Guarani, tentando negociar com o jogador. Ele teve aquele probleminha de disciplinar lá no Vitória, né? Ele e o Rodrigo Andrade, depois de uma derrota, o Vitória estava super ameaçado de rebaixamento, ainda com o Léo Condé como treinador, depois saiu, foi para lá o Thiago Carpini e fez uma campanha de recuperação muito boa, e o Vitória permanece na Série A. Mas teve lá um problema, estariam lá num bar comemorando ou se confraternizando depois de uma derrota, e a torcida ficou muito brava, alguns membros de torcida organizada, o bicho andou pegando lá e o Vitória achou por bem desligá-lo. Ele foi para o Novo Horizontino, não foi titular, mas é indiscutivelmente um ótimo jogador para os padrões, né, de possibilidades financeiras, inclusive, da Ponte. Eu reputo, sim, como uma boa contratação. Um volante canhoto, que tem bom passe, que dá boa saída de bola e que tem ótimo poder de contenção, de proteção à zaga. Vamos ver se joga, se vem bem, se vem motivado, se vem focado naquilo que tem que fazer. Mas é sim, respondendo objetivamente a sua colocação, uma das principais contratações da Ponte para essa temporada. Ô Vladimir, e sobre mais reforços, há uma expectativa da chegada de outros reforços, Vitor Andrade, Serginho, o que você pode atualizar para quem está nos acompanhando? São nomes que ainda estão na pauta da Ponte Preta, né? Como você disse, a Macaca não confirmou oficialmente nenhuma contratação, não anunciou oficialmente aí nas redes sociais, através da assessoria de imprensa, os contratados, mas são jogadores, esses citados anteriormente, que já estão treinando. 11 reforços já foram contratados, ou já estão pelo menos treinando lá sob o comando do técnico Alberto Valentim, ainda não anunciados. A expectativa é de que pelo menos mais 5 jogadores sejam contratados para fechar um primeiro momento de contratações, né? Os nomes continuam sendo cogitados, Serginho é um deles, como você disse. São possibilidades que tem a Ponte Preta para completar o grupo visando aí o Campeonato Paulista. Ô Tigrão, claro que no campo da teoria são nomes que acabam agradando, né? Digo, repito, ressalto, na teoria, porque são jogadores experientes, jogadores conhecidos. Por exemplo, a gente citou o Dudu, um jogador que estava disputando o Série A do Campeonato Brasileiro. No Novo Horizontino teve poucas oportunidades, mas tem bom futebol. Diogo Silva, goleiro experiente, o Simon, que depois de algumas temporadas lá no Nordeste, volta aqui para o eixo Rio-São Paulo, para esse mercado da região Sudeste. Rodrigo Souza é um jogador que vestiu a camisa do São Bernardo, né, fazendo boas campanhas. Outros jogadores que podem estar chegando. Jean Dias, né, o atacante. Jean Dias, o atacante que pode também ser destaque, um atacante rápido de beirada, teve destaque lá no Caxias, depois subiu para a região norte, agora está voltando, né, para disputar competições aqui no cenário paulista. No campo da teoria, Tigrão, claro que é o início ainda, mas pro Campeonato Paulista, uma competição complicada. Ponte, veja só, pega o Novo Horizontino de cara e depois tem 2 jogos em casa contra o Santos e contra a Portuguesa. E daqui a pouquinho já são 5 rodadas de um total de 12. Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, o Campeonato Paulista ele termina antes do Carnaval. Carnaval deste ano, no início ali, finalzinho de fevereiro, dia 28, 1, 2, 3, 4, termina antes. Quase uma semana, 2 semanas antes. Então é um campeonato de tiro curto, de apenas 12 rodadas. E nesse campo teórico, como é que você está vendo? Está gostando dos nomes, Tigrão? Estou gostando. Eu acho que num primeiro momento assustou um pouco pela idade, pela faixa etária muito elevada, pela média de idade muito alta. Depois deu uma contrabalanceada. Esse menino que vem do São Paulo, que é meia, também é bom jogador, pode ser um dos destaques aí. Pedro Vilhena. Pode ser um dos destaques da Ponte na temporada. Agora, é aquilo que a gente sempre fala aqui, não é muretar não, né? Às vezes os nomes agradam, né? Você lembra uma vez que o Flamengo tinha um ataque com Edmundo, Romário e Sávio? Ataque dos sonhos, né? Pois eram os galácticos. E ficou no pesadelo, né? No ano do centenário do Flamengo. Não jogou. Quer dizer, é claro que é uma comparação esdrúxula, nós estamos falando de verdadeiros ídolos, de monstros sagrados aí do futebol, especialmente o Romário, Edmundo, por que não? O Sávio também, com passagens memoráveis, né? Pelo futebol brasileiro, pelo futebol europeu, pela seleção brasileira, e não deu certo. É um exemplo clássico de que às vezes nomes, claro que guardando-se as reais e devidas diferenças de proporção, são jogadores
que a Ponte está contratando dentro das suas possibilidades financeiras, está montando um time cascudo, um time experiente, né? Por exemplo, esse Diogo Silva, goleiro, ele vai resolver um problema crônico da Ponte no gol. Mas não tenha dúvida nenhuma. Depois do Ivan, a Ponte ficou aí pererecando com o goleiro, né? Melhor que o Pedro Rocha, Tigrão? Ah, é melhor. É. É melhor, é mais goleiro. O Pedrão é bom goleiro, é jovem ainda. Começou muito bem, nós ficamos com a impressão de que estava resolvido, mas sempre foi um nome muito contestado pela própria diretoria da Ponte. E por quê? Porque é instável, irregular, bom goleiro, salvou a Ponte em muitas oportunidades. Acho que em alguns momentos foi até injustiçado. Indiscutivelmente é um cara que sabe jogar, mas não tem a regularidade de um goleiro de 38 anos, que se chegar legal, né? Não para sentar em cima do contrato, chegar para jogar, para levar a sério os treinamentos e tal. É ótimo goleiro, é aquele goleiro do CRB que jogava de máscara, né? Teve um problema de uma fratura, coisa do tipo, no rosto. É muito bom goleiro. Teve uma Copa do Brasil que ele pegou acho que 3 pênaltis em cobranças alternadas, eliminou o Palmeiras. Foi. Você vai falar, mas você está falando de um jogo. Não. Estou falando de uma carreira toda. Ele vem agora do Paysandu, onde ele foi titular, depois perdeu a posição, depois voltou, jogou vários jogos lá. Só para dar um exemplo de experiência, né? O cara tem 38 para 39 anos. E começa então a cozinha já com um cara que grita, que orienta, né? Que tem muita janela. Mas e a idade? Vai pesar? Então, num primeiro momento, eu achei que estava muito alta a média de faixa etária. Mas depois, com essa contrabalanceada, eu estou gostando. Agora, o torcedor pode dizer, Tigrão, dia 2 de janeiro, você foi lá nos donos da bola e falou que estava gostando, e olha que meleca que virou. Não dá pra gente saber. Eu sempre peço, não é muretar não, pelo menos 3, né? 3 a 4 jogos aí, pra gente ver como é que os caras estão. E também com o comecinho de temporada, é difícil fazer avaliação com um pouco mais de profundidade, né? Tá um vindo de um lugar do país, olha aí o Lucas Cândido, tava na Ásia, aí vem de férias, e aí inicia uma pré-temporada, como é que o cara vai estar? Quanto tempo ele leva para se readaptar ao ritmo de treinamentos, ao calendário brasileiro? Então é uma incógnita. Agora, você me perguntou, na teoria, estou gostando. Se der um bom encaixe, a Ponte tem tudo para fazer uma boa temporada. Agora, em cima do que o Ticano comentou, Vladimir, na questão do encaixe, são 15 reforços e outros podem chegar, e pouco tempo. O treinador vai ter esse tempo? Não, ele não vai ter esse tempo. Vai ter que se desdobrar nesse período, principalmente que a Ponte vai fazer a pré-temporada lá em Bragança Paulista, está fazendo essa primeira parte em Atibaia, depois em Bragança Paulista, porque é pouquíssimo tempo para você entrosar. Eu acho que não dá nem para a gente falar em entrosamento, né? No primeiro momento vai entrosar o time. No primeiro momento é pouco provável que isso ocorra. É encaixe, enfim, questão de marcação, questão de posicionamento, mas é pouco tempo diante do elevado número de reforços. Disse isso o Alberto Valentim, né, na entrevista que ele concedeu na semana passada, quando da reapresentação do elenco, antes das festas aí do final do ano, ele falou sobre isso, sobre esse pouco tempo que o time vai ter para ser um time, para se tornar um time, né, totalmente reformulado com relação à última temporada. E as outras equipes também têm esse problema de tempo curto, mas a maior parte delas já está praticamente montada, né, com apenas um ou outro ali enxerto para atender alguma necessidade. Então a Ponte Preta tem essa dificuldade, vai ter que tirar de letra essa questão, Boris, dentro de campo, nos treinamentos, o máximo possível nessa pré-temporada a partir da semana que vem e com jogos em andamento também durante o Campeonato Paulista. E um detalhe, só para complementar isso e até concordar com isso, os times que foram muito mal, especialmente no segundo semestre, trocaram todo mundo, né? Você vê que a Ponte tem pouquíssimos remanescentes. Não é o que acontece com o Novo Horizontino, que vai ter alteração, claro que vai. Chega um, sai outro, mas a base é mantida. O Novo Horizontino só não foi para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro por um acidente. Estava com as 2 mãos na vaga. Aí deu um vacilo, né? Teve 6 pontos em casa para ganhar 3 e subir, ganhou 1. Ganhou 1 ponto em casa, perdeu do Operário de Ponta Grossa em casa, quer dizer, com todo respeito. Mas é um time estruturado, com comissão técnica mantida. Vê a dificuldade que é você pegar um time que entra novo. Se nós pegarmos a última escalação da Ponte, na última partida,
que foi contra... foi último lá no jogo Sul. da Ponte foi contra o Avaí. Avaí, sexta-feira. Santa Catarina, exatamente. A sexta-noite a Ponte perdeu o jogo. Se você pegar os 11 que começaram aquela partida, eu acho que nós não vamos ver nenhum. Dificilmente. Titulares não. Nenhum. Também eu não acredito, não. Ó, lateral trocou todo mundo. Quer dizer, vai ficar algum lateral? Luiz Felipe, acho que fica, né? Fica, a Eu princípio. não sei a questão da zaga. Chega o Simon aí, quem vai jogar do lado dele? Talvez seja algum remanescente, né? No primeiro momento, a menos que a Ponte contrate um outro Talvez, zagueiro. mas ainda tem jogador chegando. No meio-campo, talvez o Elvis. E no ataque, ninguém. Ninguém, todo mundo cara nova. Então não é fácil. Não é fácil. É realmente um tempo muito curto para tudo que tem que ser organizado. E aí, o que eu acho? Que a parte física, se houver uma dedicação muito grande para aprimorar, para readquirir depois da parada aí de final de ano, de férias, um condicionamento físico pelo menos razoável, isso não só para a Ponte, tá? E a Ponte trocou o preparador físico também. Tem mais essa. É outro método, outra maneira de trabalhar. Eu acho que nesse começo, em que está todo mundo ainda meio desorganizado, ainda não tem o encaixe, eu acho que a parte física pode fazer a diferença e eu acho que seria fundamental que a Ponte, além da parte tática e técnica, na medida do possível, pelo tempo curtíssimo, desse muita ênfase a isso. Coloca pra gente de novo aqui a tela do derby. Derby já definido, o horário do derby, Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta tá aqui, ó. 8ª rodada, dia 9 de fevereiro, 4 da tarde. Agora, olha bom, domingo, 4 da tarde, é o dia nobre do futebol, né? Dia e horários nobres. A Ponte já teve, Ponte e Guarani, evidentemente, derby. A gente teve derby aí em horários exóticos, malucos, né? Mas esse não, esse vai ser domingo, 4 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. Muita gente reclamando, né, torcedores do Guarani, mas por que de novo lá no Moisés Lucarelli? Questão de regulamento. A Ponte teve na frente do Guarani na temporada passada no Campeonato Paulista, então por isso o jogo vai ser no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que pelo menos neste ano tem mais um derby garantido, o derby do Campeonato Brasileiro da Série C. Olha, vamos a um rápido intervalo comercial.